você vai também. perder uns 35, 40% do seu peso. Que é bastante. Que é bastante. Doutora, mas assim, como é que eu vou saber se isso tá me dando problema, se meus exames estão todos normais? Aquilo está acontecendo. Sim, é uma doença sim. silenciosa. Você é um obeso e você tem um espasmo inflamatório sistêmico no seu organismo. A obesidade está começando a passar o cigarro como um principal fator de câncer no mundo. Em 10 anos, na próxima década, 50% da população mundial esteja obesa. Eu não tô fazendo exercício, minha vida é correria. Só faço trabalhar. Não tenho como encaixar outra coisa. Não consigo no meu dia a dia. Você quer mesmo mudar? Você quer mudar seus hábitos, né? Cirurgia para obesidade é só um instrumento. Sim. Ela ajuda. Ela ajuda a emagrecer, mas ela não trata a causa da obesidade. Qual é a causa da obesidade? Nossa cabeça, dieta, falta de exercício físico. Se você não muda seus hábitos, você vai voltar a ser obeso. Por que é tão difícil, depois de uma perda inicial, você continuar perdendo peso? Se ele não for bem preparado, não vai dar certo. Nenhum procedimento. Nenhum tratamento. O paciente tem que querer mudar. Ele tem que estar preparado e saber que quando passar a cirurgia, ele não vai mais comer como ele come antigamente. Senão ele vai engordar tudo de novo. Quando o paciente quer, dá certo. A gente fala muito comumente que a gente pode morrer por alguém que a gente gosta, enfim. E se a gente inverter? Por que a gente não vive pelas pessoas que a gente gosta? Bem-vindos ao Caminho Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, avanços da medicina e como a gente faz para viver mais e melhor. Meu nome é Gustavo Bonilha Lisboa, eu sou médico, cirurgião oncológico e um apaixonado aí pelo tema da longevidade. Hoje aqui eu vou trazer novidade, né? Pela primeira vez um episódio com 2 convidadas especialíssimas aqui e o tema não podia ser mais importante, sabe? Então, recebo aqui hoje a Amanda Polaro. Prazer. E a Fernanda Cabral. Muito obrigado, meninas. Obrigado, Amanda. Obrigado, Fernanda. O tema hoje que a gente vai falar é sobre obesidade, né? Então, um tema bastante relevante em questão de saúde. Vocês, então, basicamente veem muitos desses tipos de problemas causados por ela, né? Então hoje a gente vai fazer aqui em todos os seus aspectos, a gente vai abordar esse tema. Por que isso está acontecendo? Por que está sendo tão importante o impacto da obesidade hoje na saúde da população? O que mudou para que isso acontecesse, né? Quais foram as transformações? Isso era uma coisa que a gente não via um tempo atrás. As repercussões, tudo isso aí. E a gente vai aprender como vai combater essa condição que hoje está relacionada com os 4 principais causas de mortalidade que a gente já abordou aqui nos programas anteriores, né? Doença cardiovascular, câncer, parte metabólica, diabetes e o Alzheimer também. Então, ela está altamente relacionada com isso. Então, pessoal, a Amanda e a Fernanda, elas são cirurgiãs, né? Formação de cirurgia geral, depois de cirurgia do aparelho digestivo, a Amandinha pela Santa Casa de São Paulo, a Fernanda pela medicina do ABC. E juntas começaram a crescer esse interesse pela cirurgia da obesidade, né? E uma vez conversando com um amigo meu, o Daniel, e ele falou assim, cara, a gente depois de um tempo ficou meio carente de novela no Brasil, né? Então esses personagens, esse novelinha que vocês criaram das sócias, achei fantástico, assim, sabe? Então vocês contam muito legal o dia a dia do cirurgião, de como que é a rotina do centro cirúrgico, como é o tratamento, sabe? Então, trazendo essa leveza, né, para o assunto e mostrando que é possível ter bom humor, trabalhar e ter uma convivência junto. E só para a Fernanda não ficar com ciúme, eu já fui um sócio anterior aqui da Mandê, a gente já operou muito antes. Operou bastante, mas agora cada um depois foi pro seu canto, assim, né? Então vamos lá. Vamos começar desse tema, acho que nada mais justo do que, primeiro, definir as coisas, né? Tive um grande mestre aqui que já, por sinal, vai vir aqui no programa, que é o Dr. Ademar. Ele sempre falava assim, ó, a gente precisa saber conceituar as coisas antes de qualquer coisa, né? Eu fui ver um conceito que é o da OMS sobre obesidade, né? Então, assim, lá falava assim, uma doença crônica relacionada ao excesso da gordura corporal, gerando prejuízos à saúde. Explica pra gente, como que é isso? A obesidade, ela é um sinal de um problema? Ela é um problema em si? É um pouco de tudo? O que vocês acham?
Tá bom. Então, essa questão do excesso de gordura corporal que leva ao prejuízo de saúde realmente é a definição básica da obesidade. E eu acho que não tem como definir de forma diferente. Sim. Porque muitos pacientes perguntam pra gente, doutora, mas assim, como é que eu vou saber se isso está me dando problema se meus exames estão todos normais? Isso é mas bem comum. Só que o problema é que a obesidade é um estado inflamatório sistêmico. Então, você está botando o seu corpo diariamente, expondo o seu corpo a um estado inflamatório. Então, mesmo que aquilo ainda não seja representado nos números de laboratório, de exames, aquilo está acontecendo. Sim, é uma doença silenciosa. Sim. Então, é exatamente isso. Se você tem um depósito de gordura acima da média, você é um obeso e você tem um estado inflamatório sistêmico no seu organismo. Ponto. Por si já é um problema. Por si já é um problema. E o maior problema é isso. É você convencer a pessoa de que aquilo não está representado no gráfico, no número, no laboratório, e ela tem um problema. Ou mesmo numa queixa, né? Isso, numa queixa. Às vezes, doutor, olha, eu sou atleta, eu corro, eu faço tudo, eu não sinto nada. Não sinto dor no joelho, não sinto dor na coluna. Eu tenho um IMC de 35, por exemplo, obesidade grau 2, a gente vai falar sobre isso. Né? A gente vai definir melhor isso. Mas se acha saudável? Sim. Ok, mas você está expondo. É como qualquer outra exposição que você pode levar a maior saúde. Má alimentação, né? A falta de exercício físico, ou algum hábito como o etilismo, o tabagismo. Então, aquilo ali é silencioso. Um dia vai vir à tona. Né? É a ponta do iceberg, a obesidade. Então. A OMS fala assim, é um excesso de peso, né? E ela dá o diagnóstico baseado no IMC. Vamos falar dele. Define pra gente essa questão também, pessoal. A gente vai falar muito dele. Quando, assim, o parâmetro mais usado para dizer que você é obeso é usar o IMC, né? Que é o índice de massa corporal. E ele é muito fácil de ser calculado. Você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Sim. Então, o IMC maior ou igual a 30, você já é obeso. Né? A OMS define assim o obeso, né? Então, o IMC acima ou igual a 30, grau 1. Sim. Acima ou igual a 35, grau 2. 40, grau 3. É uma obesidade grau 3, né? Então, ela se baseia no IMC. Só pelo peso e pela altura. Sim. Mas essa é a definição que a gente dá do paciente obeso. Né? Eu tenho duas coisas que eu gosto de pontuar em relação a... Você fez uma pergunta anterior, em relação se a obesidade é a causa, né, de um problema, é o início, ou já é o resultado de um problema latente. Então, acho que a gente chega ao grande impasse aqui, de dizer que a gente é a mesma coisa da dúvida do mundo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta que todo programa a gente tem alguma dessas. Exato, então, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, não dá como definir. Assim, é multifatorial a obesidade. Sendo multifatorial, a gente não tem como dizer, você já era obeso por questões metabólicas, por história familiar, por hábitos, e aí com isso veio outros problemas, como talvez a baixa estima, né? E aí com isso a depressão, e aí foi caminhando a ansiedade e aumentando essa obesidade. Ou se foi o contrário. Eu me tornei uma pessoa por vários motivos da vida. Uma pessoa que fui diagnosticada com ansiedade, uma depressão, tomei alguma medicação que aumentou meu apetite, e aquilo me levou à obesidade. Mas no fim das coisas é que ela se retroalimenta. E é um ciclo. E quando você entra nessa roda, é difícil quebrar. O paciente fica num espiral que uma coisa vai alimentando a outra. Isso. Né? Causa e consequência se alimenta. E outra coisa importante é do IMC, a segunda coisa que eu ia pontuar. O IMC é uma forma simples de todo mundo em casa poder calcular. Existe calculadora na internet. Se você botar calcular IMC, consegue. Você não precisa fazer a conta. Você vai botar seu peso e altura, eles vão te dar o cálculo. É uma forma simples de você saber onde você se enquadra. E essa tabela do IMC você encontra em qualquer Google que você der ali, você encontra. Então você pode calcular. Só que existem algumas coisas importantes a ser ditas, né? É diferente de composição corporal. Tá? Que deveria ser o principal padrão, A gente não sabe quanto disso é de gordura e quanto disso é de massa muscular, né? O exemplo clássico, todo mundo fala do Mike Tyson. Exato. Lá, né? Ele é obeso, teoricamente, mas não é. Evidentemente que não. Claro. Mas assim, é uma ferramenta epidemiológica, né? Uma ferramenta fácil de calcular. Tem que ser fácil, acessível. Tem muitas falhas. As análises de composição corporal vão ser muito melhores, né? Um DEXA-scan, uma bioimpedância, enfim, vai trazer muito mais detalhe. Mas em nível populacional é o que se tem. E lembrar que é uma doença também que está em países mais pobres, tudo que o acesso a essas outras estruturas é mais difícil. Com certeza. Né? Exatamente. Mas isso é muito bom, a ferramenta inicial é excelente, que qualquer um pode calcular. E é aquilo que a gente falou, né? Ele tem relação com uma grande... Ele entra num balaio de doenças também que estão correlatas, né? Eu vou dar aqui a minha experiência de cirurgião oncológico, né? Muitos Hoje eu acredito que das
dos pacientes que eu opero, talvez 20, 30% não sejam obesos. A maioria era. Então, assim, é um dado alarmante, porque criou-se, né, um estigma, assim, né? O paciente oncológico, aquela imagem do paciente magro e tudo mais. Não, hoje é o contrário. Então, a obesidade está começando a passar o cigarro como um principal fator de câncer no mundo. Então, assim, uma coisa que consegue passar o cigarro, que era o que reinava vilão, absoluto, né? Até então, é uma coisa bem importante. Mas como a sócia falou, né? O obeso, ele tem uma inflamação crônica, ele libera citocinas inflamatórias, então esse estresse oxidativo vai dando dano celular, isso vai causando várias doenças, não só o câncer, né? Sim, sim. Então, realmente, diabetes, pressão alta, infarto, AVC... Todos eles vão estar ali. Vão estar ali. E não é porque o exame está normal que está tudo bem, não. Entendi. Então, assim, a primeira dica que a gente já consegue deixar aqui é que siga com o seu médico, procure as informações, mas cuidado com essa questão dos exames. Isso pode ser uma coisa que criou-se, muito midiático também, né? De muitas pessoas falando, eu sou obeso, mas tem exames normais, então muita gente cuidado, porque a longo prazo, aos 35 anos, isso não vai dar problema, provavelmente. Com 50, então, 60, a gente não sabe, A gente vai sentir, a conta chega. Sim. E a conta até, vamos dizer assim, em termos de impacto para a saúde mundial, vamos dizer assim, é grande em termos financeiros também, né? Estava vendo um dado aqui, 75% do gasto de saúde nos Estados Unidos está relacionado com obesidade e doenças correlatas ali. Então, poxa, quase só um quarto do que eles gastam não está relacionado com isso. Então, é um impacto econômico também muito grande. E tem um impacto econômico que é difícil de mensurar também, né? Que é justo, por exemplo, no seu caso, cirurgião oncológico. A gente, cirurgião, a gente sabe a dificuldade que é aumentada em operar um paciente obeso. Sim. então, com a dificuldade aumentada, a gente vai ter riscos e complicações que no paciente magro a gente não vai ter. Então, maior tempo de internação, complicações inerentes à cirurgia, ao próprio procedimento. Exatamente. Patologias associadas que só vai ter no obeso, né? Então... E, infelizmente, assim, a população, ela não é exposta a esse tipo. Essa é uma das missões dessa nossa discussão aqui também, porque a população não é exposta aos riscos nesse sentido, né? De falar assim, olha, você ser obeso é uma definição, é alguma coisa que aconteceu com você, mas isso implica em diversos problemas para tratamento de várias coisas, principalmente em cirurgia. É exatamente o que a Fernanda falou. Tudo é mais complicado. Isso. Então, é um risco que a pessoa assume e muitas das vezes não sabia que teria isso aí, sabe? Então, e está aumentando na população, né? Sim. Aquele dado, né, que a gente discute, a gente tem uma previsão que em 10 anos, na próxima década, 50% da população mundial esteja obesa. É um dado muito alarmante. É muito alarmante. E vem aquela questão que a gente disse. Tem países que vivem em estado de pobreza que vão estar dentro desse pacote, mas não tem pessoas gordas, não tem pessoas obesas, entendeu? Então, assim, e está dentro do número. Então, quando a gente vê isso, ou seja, é muito epidêmico, né? Sim, é muito... Sim. Isso quando a gente para pensar, né? Por exemplo, uma história que eu tenho, que eu lembro, assim, né? Eu consegui, quando era criança, ir para os Estados Unidos, enfim. Eu lembro que me chamava muita atenção, assim, até dos meus pais também, quando a gente passava nos parques, lá no Disney, enfim. E os obesos, mega obesos e super obesos, né? E tudo mais. acima de 50. Já existiam lá aquelas pessoas que precisavam, às vezes, de auxílio com carrinhos automáticos e tudo Qualidade mais. de vida é ruim, né? Oxigênio, que a gente fala, isso, que coisa diferente, né? Isso a gente tá falando de 1992, talvez, sabe? E hoje no Brasil a gente já vê, caminhando para lá nos Estados Unidos, pelo que eu vi aqui, 2/3 da população é sobrepeso / obesidade. Aqui no Brasil a gente caminhando para também metade da população. Então, 26% obeso. A tendência é essa, né? Que a gente alcance os Estados Unidos, porque o nosso padrão de consumo está ficando bem parecido com o deles, né? O muito nosso padrão fast alimentar. Food, né? Melhorando a questão do acesso financeiro, acesso aos alimentos, né? Popularizando e, ao mesmo tempo, a questão que você está dizendo, muita comida industrializada. Exatamente. E sedentarismo também. Então, assim, é esse combo geral que leva a esse caráter, sim, de uma pandemia de obesidade, isso sem dúvida nenhuma. Um dado que eu vi também bem interessante, né? Tem um cara que estuda bastante obesidade, que é o Robert Lustig. Ele
ele fez um levantamento dos Estados Unidos e falou assim, de 85 até 2010, eles fizeram uma média ali. O que mudou, né? Que eles começaram a ver que nesse período, quase que foi 8 vezes mais o número de diabéticos nos Estados Unidos. Um período aí de 85 a 2010. Falaram, o que está acontecendo? Foram ver, também teve aumento de casos de obesidade. E aí foram ver uma média de calorias, né? Quanto a mais o pessoal está comendo no final das contas. Caloria. O achado foi de 250 calorias a mais todos os dias. Aí você fala assim, pô, vamos traduzir 250 calorias, né? A gente estaria falando aí de algo em torno de, talvez, 2 latas de cerveja, uma barra de chocolate, alguma coisa assim. Você olha e fala assim, nossa, isso não é tanto. Mas é um insulto diário, dia, né? Esse impacto diário, por um longo período, levou esse problema lá, problemaço de saúde pública, de quase 10 vezes mais números de paciente diabético e todas as repercussões, né? Então, assim, o problema é grave e ainda bem que estão pessoas aí planejando e tratando esses pacientes, né? Acho que, assim, agora a gente podia entrar, já que a gente dimensionou a proporção do problema e tudo mais, vamos falar das teorias, assim, né? Por que a pessoa deixa de ter um peso dentro do desejável, passa a ser sobrepeso, obesa? O que começa a acontecer? Está comendo demais? Tem componente genético? Como que é isso aí? Tem, né? Assim, a obesidade, ela tem vários fatores. Uhum. Então, tem um componente genético. A gente sabe que 70% da genética tem relação, pode contribuir para a obesidade, mas outras coisas também. Alimentação, sedentarismo. E assim, quanto você está consumindo de energia, de caloria, quanto você está perdendo de caloria, se você consome mais do que você perde, você vai ganhar peso. Essa teoria clássica, né, do o que você acabou de falar. Peso, né? Veja, 250 calorias a mais por dia. Mas se é 250 calorias a mais por dia que você não gasta... Todo dia? Todo dia. Se você botar 364 dias no ano, né? Quanto você está ganhando. Sim, e que vai ser depositado no corpo, de alguma forma, né? E as teorias evolutivas são assim que, poxa, a gente por milênios foi feito para estocar. Exato. Nos últimos 200, 300 anos que a gente vive uma abundância alimentar que nunca existiu. A gente tinha que caçar. Ele falou, olha, vamos armazenar isso aí. Então, tudo que entra, essas doenças que o seu corpo vai armazenar, seja na gordura no fígado, nos músculos ou no tecido debaixo da pele. Então, assim, a gente não foi planejado para ter acesso a tanta comida. Quem sabe lá para frente, daqui milênios, evolutivamente, a gente consiga contornar isso, mas vai demorar demais. E aí vem o gancho do platô, né? Que a gente fala da obesidade, né? O obeso, ele começa a perder peso e mesmo com qualquer tratamento que a gente faz para a obesidade hoje, ele chega no momento de platô. Sim. Que o platô é justo isso, é a parte evolutiva, né? A parte ali do Neandertal, que tinha que estocar comida, vou comer agora, cacei, vou comer... E eu não sei quando eu vou comer novamente. Então, o organismo estocava, né, ali calorias, dizendo pra gente assim, tô estocando. Porque o que é que o organismo entende? Perdi tantos quilos. O organismo entende o quê? Opa, tô em privação. Não sei quando eu vou comer de novo, sinal de estresse. Ele diz, sinal de alarme, liga para o organismo. Então, o organismo se movimenta todo, hormonalmente, para segurar aquilo ali. E aí, a gente chega no platô e as pessoas se desesperam. Aí você diz, não, a gente vai continuar, porque esse platô também entende. Uma hora a gente tem que educar ele de que é isso mesmo. Sim. Né? Isso acontece pós-cirúrgico. Sim. A gente vai também... Outra coisa que eu também noto, assim, né? O fator ambiental, né? Que eu acho ambiental no sentido de pessoas que estão ao nosso convívio, né? Totalmente. Então, assim, por exemplo, um casal. Um tá tentando ter hábitos mais saudáveis, tudo, e o outro não. Qual que é a chance de quem tá se esforçando de sair de uma zona ali que era mais habitual para ele, de conseguir sucesso, sendo que o outro parceiro não tá ajudando? Ou uma família que todo mundo é obeso, que a comida é farta e muito carboidrato e tudo mais, qual que é a chance de um desses familiares também? Então, esse componente ambiental, né, onde você está... Grupos, amigos. O grupo, faz toda a diferença. É diferente de você chegar no fim de semana e você combinar com os amigos e jogar beach tênis. Sim. E de vez disso, não, vamos comer numa padaria. Sim. Entendendo? Então, depende muito do grupo que você está inserido. Isso muda muito. E você vê muito essa mudança quando o nosso paciente muda essa chave, que ele muda
vira crossfiteiro, vai pra academia, ou faz qualquer tipo, vira um atleta, vira um esportista, né? E você vê que o grupo de amizade muda. E ele imprime a mudança, muitas vezes, quando ele muda, seguro da mudança, ele imprime a mudança no hábito familiar. Sim. Né? O fator de mudança é pros dois lados. Ele vai arrastando também com o exemplo dele. Vai chamando, né? exatamente. Por exemplo, um pai e uma mãe obeso, o filho até... tendência de ser obeso é muito alta. Sim. Então influencia demais mesmo. Beleza. Bom, e assim, e tem coisas também mais modernas, né? Você até conversando com a Thaís, né? Ela tá bem aprofundada nesses assuntos da microbiota intestinal e tudo mais. E a gente vê que uma caloria, primeiro que assim, um exemplo bem interessante que eu achei, assim, um brócoli cru. Ele tem determinadas calorias. Se você fizer ele cozido, ele vai para mais calorias. Aí você fala, não é o mesmo alimento. Fecha essa conta na minha cabeça. Tá acontecendo. O modo de cozinhar, o modo de se fazer o alimento também muda a disponibilidade dele. Ele já está pré-digerido mais cozido. Quando você come, você consegue absorver mais. Logo, o ganho de peso é maior. As bactérias também. Uma caloria pode ser para mim e pode ser 2 calorias para você, por exemplo, conforme a composição das suas bactérias. Então, tem muita coisa que Tem muita coisa associada. São vários fatores. Acho que o resumo é esse, né? Como ela surge? Por vários problemas, por vários desarranjos e por muito tempo. Não é uma coisinha que você vai virar um paciente que vai precisar de uma cirurgia bariátrica, enfim, coisa de 2 meses. Não é isso, não. Mas é isso. Se o seu intestino não está bem, se a sua mente não está boa, se o seu sono não está bem, isso tudo influencia. Sim. Como a obesidade influencia, nisso prejudica o sono, também. Prejudica tudo, né? Fica tudo interligado. E aí também é interessante, porque nesses estudos novos, que vem se aprofundando, tem a questão também da barreira intestinal. Um estudo interessante que saiu recente, dizendo que, para algumas pessoas, falam de macromoléculas. Por exemplo, tem gente que tem uma barreira intestinal que filtra mais. Então, moléculas têm que estar mais, vamos dizer assim, menores para conseguir serem absorvidas. E outras pessoas que absorvem moléculas maiores. Então, seria uma justificativa, talvez, de por que eu comer um brócolis e eu vou ter tantas calorias nesse brócolis, mesmo cru, e você vai ter outras calorias. Então, várias teorias estão surgindo aí. E que fazem muito sentido, né? Muito sentido. E isso assim, no senso comum, isso já é notório quando você conversa, quando as pessoas dizem assim, gente, mas eu como igual ao meu marido. E olha só, e pior que antes a ideia que a gente tinha foi assim, não tá fechando, alguma coisa está acontecendo, mas hoje a gente tem essas explicações novas que fazem as coisas. E o gasto energético de cada um é diferente. Isso, o senso comum antes dizia, não, a conta é simples. Você ingere 100, se você gasta 100, vai ficar empatado. Se você ingere 100 e gasta 80, você vai ficar com 20 de crédito ali dentro. E se você consome 100 e gasta 120, você vai ter um balanço negativo. Então, você vai perder. Não é assim? Não é tão simples e aí, assim, isso até me ajuda, né, gente? Porque com meu marido eu fico pensando, pra onde vai essa comida? Ele come o prato a gente fazendo dieta, malhando ali, o meu aqui, ó, bem pouquinho, o dele, eu digo, nossa senhora. O homem acaba tendo esse privilégio genético de ter mais massa muscular. E testosterona, né? O gasto energético é maior, com certeza. Então, é um pouco injusto então com você. Exatamente, se acompanhar... A gente tem que comer menos. Não tem jeito. Outra coisa que você falou de barreira intestinal, a gente consegue também, de certa forma, modular essa barreira, né? A ordem que a gente se alimenta é importante também. Uma dica, vamos dizer assim, que muita gente já fazia inconscientemente. Fala, eu como uma salada bastante antes da minha alimentação em si. O que os estudos apontam? Que a principal ordem que a gente talvez se alimente seja consumindo todos os tipos de alimentos, tá? Então, assim, seria as fibras primeiro, depois a gente partir para proteína e gordura e terminar com os carboidratos. E o que é o racional disso? Essa primeira ingesta que a gente vai comer das verduras, ela vai meio que criar uma capa, uma impermeabilização do intestino ao longo do caminho, diminuindo a nossa absorção lá do final da dieta. Então, às vezes, uma mudançazinha que você faz de ordem alimentar das coisas já dá essa diferença. E, lógico, se você comer um prato de salada antes, será que você vai atacar o mesmo prato de macarrão que você ia no final com a mesma fome? Então, acho que vem agora a gente falar desses mecanismos aí, né? O que causa a fome? O que causa a nossa sensação de saciedade? Como que são isso aí? É hormônio? É mecânico? Como que é? Existe o centro de regulação, né, do apetite da saciedade. Alguns hormônios estão envolvidos nisso.
Tem os mais comuns, né? Que é a grelina e a leptina. Né? A grelina é o hormônio da fome, que dá fome. E a leptina é o hormônio que dá saciedade. Mas não é só isso, tem vários hormônios, né? Outro muito conhecido é o GLP-1, né? Que é produzido no intestino. Então, ele também está associado à saciedade, à estimulação pelos pâncreas de insulina, de aumento de insulina. Então, esse controle de apetite e saciedade tem que estar em harmonia. Se ele não tiver em harmonia... E ele perguntou assim da questão mecânica, né? Sim. Se tem envolvimento mecânico com o hormonal. Na verdade, o mecânico dá o start para o hormonal. Sim. Né? A gente começa a produzir hormônio a partir do momento que a gente tem um reservatório vazio, ou seja, o estômago está ali vazio, colabadinho. O organismo entende E ele isso. entende o quê? Está vazio. Ele começa a mandar mensagem pro cérebro dizendo, tô com fome. E é a hora da grelina. E é a hora da grelina sair ali e vir com tudo. Sim. Então, dá aquele estímulo. Então, do mesma forma, né, da forma contrária, você começa a se alimentar. E aí você vai começando, com o tempo, a sentir aquela sensação de saciedade. Sim. Porque aí você vai produzir hormônios que vão dizer para o seu cérebro assim, ó, já chegou comida, tá tudo bem, pode ficar tranquilo, a fome passou. Que aí vem esses hormônios, são estimulados, né? Como o GLP-1 que é estimulado no duodeno ali. Então, quando a comida vai chegando ali, vai dando estímulo. E o próprio estômago recebendo o alimento, vai... E esse funcionamento tem que estar harmônico, né? Senão, você acaba comendo a mais do que deveria mesmo. Agora, eu acho que, assim, a gente ainda engatinha, né? A gente vê com todos esses estudos que vai chegar muita coisa, né? Sim, a gente tá aprendendo muita coisa, já aprendeu muita coisa. Sim. E a gente tá aprendendo muito mais. Isso é muito animador pra gente, né? Que trabalha com isso e acho que pra população, né? Vai chegando coisa nova. Então, assim, esse é o mecanismo básico que a gente sabe de anos. Mas tá chegando muita coisa, né? Sim. E outra coisa que a gente tá falando, assim, né? Associação, acho que agora a gente podia falar assim, bom... Uma vez que agora o paciente, ele chegou para você e falou assim, eu estou interessado em mudança, como vão ser meus primeiros passos, né? Vamos simular aqui, talvez um homem aí de 40 anos chega para vocês com 1,70 m, 100 quilos, vamos dizer assim. E fala, ó, eu não estou fazendo exercício, minha vida é correria, um quadro que a gente vê muito, por exemplo, aqui numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? Só faço trabalhar. Não tenho como encaixar outra coisa. Não consigo no meu dia a dia. Então, assim, o que seria a primeira coisa que vocês abordam? Assim, falam assim, ó, então vamos lá, vamos ver o que seria o passo a passo. Você quer mesmo mudar? Você quer mudar seus hábitos, né? Você tem que mudar os hábitos. Não é assim, eu só quero emagrecer, mas você vai emagrecer como? Não é só uma dieta que você vai emagrecer, você tem que mudar os seus hábitos. Tem que se alimentar bem, saudável, ressignificar a alimentação, né? E o exercício. O exercício é fundamental. Os dois pilares principais. E eu acho que tem outro, né? Que a mente da gente tem que estar boa, né? Eu acho que esse é o principal, na verdade. Muito, assim, tem que ver se tem ansiedade, ver se tem compulsão alimentar, tem que tratar, tem que fazer terapia. A gente conversa muito com o paciente isso, né? Muito, eu acho que assim, e é o que a gente conversa assim, muito mesmo. A cirurgia, a gastroplastia, a cirurgia para obesidade, é só um instrumento. Sim. Ela ajuda. Entendeu? E ela é um dos instrumentos dos vários que hoje a gente pode lançar mão, né? E eu gosto muito de conscientizar o paciente disso. Porque o paciente chega, muitas vezes, achando que a cirurgia é um milagre. É a solução do problema. E a solução da vida dele, que ele vai, depois disso, poder comer o que quiser e não vai engordar. E uma solução passiva, né? Isso, que não envolve o esforço dele, meu esforço. E eu gosto de conscientizar muito. Isso é muito importante para mim, dentro do meu consultório. Eu já deixei, assim, acho que alguns pacientes até já mudaram a cabeça em relação à cirurgia. E até, assim, deixei de operar, mas teve uma mudança de outra forma. Porque a gente, como médico, a gente tem, antes de tudo, médico e cirurgião, cirurgião gosta de operar. Sim. Mas o cirurgião bom, na minha cabeça, é o que indica as coisas bem indicadas. E conscientiza o paciente, fazendo dele parte do tratamento dele. Né? Então, já teve paciente que chegou para operar no meu consultório e eu conversando e dizendo, a bariátrica é um instrumento. Mas todos os instrumentos que eu lhe der vão envolver o que a Amanda acabou de falar. Sim. E todos eles vão envolver esforço seu. A cirurgia, ela ajuda a emagrecer, mas ela não trata a causa da obesidade. E vocês tendem a envolver outros profissionais também, assim, por exemplo, um terapeuta, psiquiatra, enfim? Sempre. Multidisciplinar. Sim. A doença é multidisciplinar, requer tratamento multidisciplinar. Sempre. Isso é certeza, assim, não tem dúvida. Tanto antes quanto depois. Porque não adianta antes. Muita gente faz tudo antes, passa no nutricionista, no endócrino, no psicólogo, para operar. Aí depois que operou, não quer mais acompanhar. Aí não adianta.
Porque qual é a causa da obesidade? Sim. A nossa cabeça, dieta, falta de exercício físico. Se você não muda seus hábitos, você vai voltar a ser obeso. A cirurgia vai emagrecer, ela vai emagrecer. Mas ela tem tempo. A Amanda gosta de duas coisas assim, né? Que eu digo, assim, os pacientes que vão ouvir o podcast vão rir, né? Porque eles estão acostumados a ouvir. Eles escutam. Sim. Eles escutam. Eu quero, me manda foto aí na academia. Eles mandam pra gente, é muito legal. E eu digo muito pra eles assim, que a cirurgia e os outros instrumentos de emagrecimento, eles ajudam você a quebrar esse ciclo que a gente falou no começo, que né? É difícil de que é difícil de quebrar sozinho. Então a gente entra para intervir nisso, para dar a chance de ele zerar o jogo, de voltar um peso que a pessoa se, tipo assim, ali ela diga, agora eu zerei o jogo, eu não tô lutando, tipo assim, eu não tenho que perder 30 quilos para chegar no meu eutrófico e fazer tudo. Eu vou ter o meu peso normal e aqui eu vou ter que manter. Vou virar uma pessoa que zerei o jogo, que eu tenho uma nova chance de estar ali. Isso que você acabou de falar, assim, eu vi bem um relato de um cara que ele fez até um filme que era do Batman, um paciente que ele era um ator bem obeso e hoje ele tá super fitness e tudo mais, assim, e ele falou, cara, eu tive que fazer um trabalho psicológico, ele falou, por fato de ser ator, ele falou, como eu entendi isso? Eu falei assim, eu vou ter que criar um personagem novo pra minha vida. Então ele fez essa tal dessa ressignificação, ele falou assim, olha, essa pessoa que eu vou me transformar é uma pessoa que gosta de ir na academia, que gosta de ser... Então, ele modulou isso na cabeça dele. Ele falou, eu tive que meio que dar uma sepultada no meu antigo vamos dizer assim. Mas é isso. E é um trabalho psicológico. Mas é exatamente isso. Nível, você tem que mudar o seu comportamento antigo. Sim. Senão você vai voltar. Por isso que acho que trabalhar com obesidade é tão fascinante. Sim. Né? Porque a gente vê que a gente tem que ser ajudar a ser fator de mudança, entendeu? Assim, deixar o paciente bem orientado disso, que não é tão simples, né? E uma coisa que eu até discuti aqui com a Gisele, que é a nutricionista que a gente estreou aqui o podcast, né? Assim, as mudanças têm que ser radicais, mas sem radicalismos, né? Então, assim, toda essa dieta que tem um nome e tudo mais, isso tende a ser, num médio prazo, até longo prazo, uma coisa mais prejudicial. Você não consegue manter, né? Imagina, você colocar um paciente numa dieta muito restrita, tirando tudo que ele gosta, não respeitando os padrões, porque uma coisa que ela falou que eu achei extremamente legal, assim, a gente tem que ver o seguinte, o paciente chega para você e fala assim, como você gosta de comer, por exemplo, Fernanda? Fala assim, eu gosto de, quando eu termino, eu gosto de ter essa sensação de saciedade, de que eu tô com o estômago cheio, eu gosto. Ok, então assim, ela vai elaborar uma dieta que te dê volume, uma baixa carga calórica, mas volume, é possível? Lógico que é possível, né? Então, vai te dar essa sensação legal. Ao mesmo tempo, você fala, cara, toma um shake à noite, ele vai tomar aquilo, fica segundos no estômago, sai, ele já vai ter aquela sensação de estômago vazio de novo. Na madrugada ele vai ficar comer. irritado, vai começar a tomar más escolhas. Então, assim, e já N estudos, né, vocês sabem muito mais que eu, que já comprovando que essa questão do efeito sanfona, né? Cada vez que o paciente perde de forma radical o peso, ele perde quase que em proporções parecidas músculo e gordura. Exato. No reganho, ele não ganha músculo e gordura, ele ganha gordura. Então ele vai ficando num estágio de cada vez mais indo para uma sarcopenia, que a gente fala, né? De baixa massa mesmo. E o obeso sarcopênico hoje é um problemaço de condução aí para os médicos assistentes e para a saúde dele, assim, isso é extremamente ruim, né? Exatamente isso. Por isso que não adianta. É dieta saudável e balanceada. Então, nutricionista, exercício, envolve psicólogos, educadores físicos. Muita gente, eu não gosto de fazer academia. Faz outra coisa, vai dançar. Exato. Faz caminhada, bicicleta. Geralmente a orientação que eu dou é assim, olha, são milhares de esportes. Muitos. Algum você vai se identificar. Claro. Mas eu admito, assim, que eu forço um pouco a mão em relação a alguma carga, algum exercício de carga. O exercício de força é fundamental. Sabe, porque não adianta eu dizer para o paciente, né, assim, é como a Amanda diz, vai dançar, tem que fazer tudo isso. Mas é o que a gente vive, né, falando para os pacientes, tem que ter um ganho de carga. Gente, tem que ter carga, porque sem carga músculo, não tem músculo. Sim. E o músculo faz. Sim, sim. Ele é um órgão metabólico. A gente acha músculo, força, a massa muscular, estética. Você gasta mais energia. A gente melhora a taxa metabólica basal. Exatamente. Fernanda tem um vídeo desse. Tem um vídeo desse. Eu gosto de taxa metabólica basal. Assim, aí vamos lá. Nesse mesmo paciente que a gente chegou, ele conseguiu, ele falou, tô conseguindo um ganho de peso bacana e tal. Quando que você
tende a indicar, por exemplo, a gente via muito há uns anos atrás, indicação de remédios derivados da anfetamina, sibutramina e afins, inibidores de apetite e tal. Isso tem sido indicado ainda, ou com, por exemplo, agora com os Ozempics da vida, né, a semaglutida tal, que também dá esse efeito saciedade, de saciedade, anorexígeno, quase, vamos dizer assim. Isso tem caído fora? Como que vocês têm visto isso? Vocês têm o hábito de prescrever a semaglutida, por exemplo? Como que é a abordagem de vocês disso aí? Na verdade, o paciente que passa com a gente, ele já está acompanhando com o endocrinologista, né? Então, o endocrinologista geralmente faz essa prescrição. Mas o que a gente vê é que eles tentam. Sim. Tentam. Ou o Saxenda, ou o Ozempic, eles estão tentando, né? Tentam bastante. E algumas medicações, metformina, eles fazem alguns formulados, né? Com listate. Listate. E a gente, assim, é como eu disse, a bariátrica é um instrumento, né? A gente tem os outros instrumentos, que é o medicamentoso. Eu gosto de falar sempre para ficar bem didático. Eu falo pro meu paciente, olha, a base de tudo, primeiro, é exercício físico. Mudança de estilo de vida, né? Que e orientado, né? Porque, assim, um erro muito comum que a gente percebe é o seguinte. Esse mesmo paciente, vamos supor, um homem da minha idade e minha altura com 100 quilos, se eu inventar de correr todo dia, eu vou ter uma lesão. É isso então, aí. assim, por isso que é importante você orientar o educador físico na jogada, por isso que é importante a orientação que você falou. O pilar principal talvez seja a musculação. Lógico, a gente vai ter que ter exercícios também da parte aeróbica, fundamentais, mas a pessoa fica muito atenta a essa ideia mais antiga da balança, né? Eu tenho que gastar mais. Não, você tem que mudar a composição corporal e deixar seu corpo gastar por você. E tem um grande detalhe, a melhor coisa do mundo é músculo. Sim. Gente, músculo, ele gasta com você parado. A musculação, diferente do que as pessoas imaginam, faz você ficar perdendo por horas depois do exercício. Sim. Você está parado na sua casa, depois do exercício, depois da sua musculação, perdendo caloria. E depois disso, quando você tem a composição corporal com mais músculo, você muda a sua taxa metabólica basal, né? Que a gente deve... então, assim, se eu gastava para viver, para pensar, para andar, para respirar, para o básico, uma taxa metabólica basal de 1.200 calorias dia, e eu começo a ser uma pessoa que me exercito com carga, ou seja, faço musculação, pilates, seja qual for, dentro da sua possibilidade, porque tem gente que também não pode fazer musculação por questões ortopédicas, mesmo coluna, mas o pilates vai bem porque tem carga, então tem outras opções, mas que tenha carga, né? Eu começo a aumentar meu músculo, e esse músculo vai fazer com que essa taxa metabólica suba. Então, eu para viver, para respirar, para poder fazer as atividades normais do dia, sem contar o exercício, eu vou subir para 1.800. Então, ou seja, se eu comer até 1.800 calorias, eu estou empatando, porque eu tenho músculo. Agora, se eu sou uma pessoa que sou magra, mas eu não tenho músculo, sou sarcopênica, qualquer coisa que eu como, eu armazeno. Porque minha taxa metabólica basal é baixa. Sim. O maior exemplo disso, eu acho que foi, por exemplo, do Michael Phelps, numa época que é o multicampeão olímpico, né? Mostraram para ele a dieta dele. Numa época de preparação intensa, chegava a bater quase 10.000 calorias por dia. Nossa! Só que o cara, ele é uma chapa quente que você bota uma coisa... Derrete. Então, assim, não rende, sabe? Então, é um cara que, e lógico, ele come, que a gente fala, come limpo, né, também, né? Come bem, qualidade saudável. De alimento. Ele não vai ficar, por exemplo, como eu gasto muito, eu vou usar doce de leite, tomar leite moça, essas coisas assim. Não, é uma dieta de 10.000 calorias, limpa, num cara de baixíssimo teor de gordura. Então, assim, você vê, é o órgão metabólico fundamental ao músculo. Então, acho que ele tem que... E a gente faz ele crescer, né? A gente não consegue fazer crescer o nosso fígado, nosso pâncreas, sei lá o quê, mas o músculo dá. Tá vendo como a vida é justa? E a preocupação, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não quero fazer musculação porque eu não quero ficar muito forte. Não. O Leandrão que veio aqui, que é educador físico, ele falou assim, fica tranquilo, você não vai ficar muito forte. Não é difícil assim. Ficar muito forte, sabe? Então, essa é uma outra coisa legal da gente lembrar. Aí eu tinha visto uma coisa que eu achei até interessante, assim... Achei meio sensacionalista, vamos ver a opinião de vocês. Essa tal do uso do HCG. Vocês já viram isso aí? O que é o mecanismo dessa de assim, ele realmente vai mexer em apetite? Tem coisa já comprovada disso? Para mim é muito novo, assim. Eu confesso que eu não tenho opinião ainda sobre isso. Na verdade, o que a gente tem vivido agora é a era do hormônio, né? Parece que de repente as pessoas descobriram o hormônio. E acham que simplesmente tomando, regulando, movimentando, você vai resolver qualquer problema
usando exógeno, né? Hormônio exógeno. Então, realmente, é uma onda muito grande desse HCG, a gente tem visto bastante. Só que é engraçado porque dizem que diminui o apetite, dizem, né? Porque eu não tenho estudo, eu também nunca vi nada comprovando. E estudos grandes que eu tô falando, né? Porque às vezes tem uns estudos menores que as pessoas se baseiam, mas eu tô falando de estudos robustos. Isso. Então, o que a gente tem visto é que as pessoas falam isso, mas ao mesmo tempo você não consegue emagrecer tomando HCG sem fazer uma dieta radical. Isso, não é interessante isso? Eu já vi gente comer só maçã durante 10 dias, porque tá tomando HCG. Porque é para poder aproveitar o máximo do efeito do HCG. Mas se uma pessoa que não tá tomando HCG comer só maçã durante 10 dias, ela vai perder peso. Eu acho que é aí que tá a resposta. Porque assim, eu não vi até agora nenhum paciente chegar para mim, eu tive 2, que estavam fazendo essa suposta dieta com HCG, que não fosse uma dieta extremamente restritiva. Tá, então assim, e colegas também falaram já para mim assim, chegou o paciente aqui com 800 calorias, é muito pouco. Não. E usando o HCG, falou, você ficar em 800 calorias sem nada... Você vai perder de todo jeito. Você vai perder de todo jeito. Então, sem gastar o valor do HCG, né? Eu acho que é outra dica que fica, assim, cuidado, pessoal, sabe? Hoje tá tendo uma exploração da fé alheia, quase, vamos dizer assim, sabe? Então, a falta de... Uma das outras coisas é trazer esse conhecimento, sabe? Pergunte pro seu médico por quê, qual que é o fundamento. Porque o leigo, ele tende a aceitar a opinião do especialista. É a nossa situação, por exemplo, você vai num mecânico, se ele falar, tem que trocar essa peça, você vai falar o quê? Então, assim, tem que tomar cuidado, achou estranho, procura uma segunda opinião e emagreça com responsabilidade, porque senão depois o preço é altíssimo lá na frente, se cair nessa situação de alta gordura e baixo músculo lá pra frente, isso vai ser catastrófico, assim. Eu acho que uma regra que a gente pode levar pra vida, pra não cair nessa dúvida do que fazer, do que não fazer, é que assim, tudo que é muito novo ainda não foi muito testado. Sim. E tudo que não foi muito testado, a gente ainda não sabe os efeitos colaterais. Sim. Então, eu acho que pra você, como tudo na vida, né, o equilíbrio. Sim. Então, se você esperar ver as coisas serem mais sólidas, para você aceitar certo tipo de tratamento, isso te dá segurança. Então, eu sou leigo, mas é uma coisa muito nova, vale a pena pesquisar um pouco mais, perguntar a opinião de mais pessoas sobre o assunto, para te dar uma segurança. E aí, quando já está estabelecido, não se tem mais dúvida, porque todos vão falar a mesma linguagem. Né? Dificilmente hoje você vai conversar com um cirurgião, seja ele do aparelho digestivo como a gente, que opera muita bariátrica, ou seja, até um cirurgião que não opera bariátrica, cirurgião oncológico, e vai perguntar para você, o que é que você acha da bariátrica? Você vai dar a mesma resposta que a gente. Você vai dizer, é um instrumento. É consolidado, tem estudo. Tá entendendo? Porque é uma coisa que já tá consolidada. Então, eu acho que isso o leigo, se ele pensar assim, né? Eu não entendo o assunto, mas eu vou pro meio. Nada que é muito novo, nem nada que é muito antigo. Ali eu vou, né? Tá bem estabelecido, gera uma segurança. Acho que uma coisa, então, interessante de pensar, nutricionalmente falando, é a seguinte. Quem quer emagrecer vai ter que, de alguma forma, diminuir a quantidade de calorias que consome. Precisa ser muito radical? Não, mas precisa diminuir. E tem 3 formas de fazer isso. Ou você vai ser um cara extremamente disciplinado, mas vai contar as calorias. Hoje a gente tem programas de aplicativos, que tudo que você come exige uma disciplina. Relógio, né? É muito interessante para quem quer entender melhor o seu organismo e tal, mas é um método de disciplina extremamente eficiente. E o lado bom é que você pode comer de tudo. Se está dentro da sua meta ali, você precisa se privar de um ou outro alimento, desde que você faça com equilíbrio. O segundo componente que você pode restringir é um dos componentes. Aí que entra as famosas dietas, né? Uma que corta gordura, que diminui o carboidrato e tal. Então, o segundo jeito. E o terceiro, que agora entrou bastante em moda, assim, e faz sentido para muitas pessoas, é restringir o tempo em que se come. Que aí são as dietas que envolvem jejum intermitente e tal. Então, assim, não vai ter muito mistério. Vai oscilar entre isso e a combinação disso. E aí, cabe ao médico, nutricionista, conversar com o paciente. Porque aproveita a janela do seu paciente. Tem gente que chega e fala, putz, eu odeio comer de manhã. Pô, isso pode ser interessante para você. Então, vamos esticar um pouquinho, você só almoça e tal. Isso você vai fazendo com que ele tenha uma janela de alimentação menor e tal. Então, acho que é conversar, entender o que é a ambição do paciente, o que ele quer, como ele gosta de ficar e encaixar isso, Ele tem que se sentir confortável, né? Na parte alimentar. Quanto mais confortável, quanto mais dentro do que já é agradável, né, para ele, vai se tornar duradouro, né? Sim. E falando em duradouro, então a gente tá falando desse efeito sanfona, assim, né? Então,
que é o consenso? Você fala assim, no final das contas, por que é tão difícil, depois de uma perda inicial, você continuar perdendo peso? E por que depois, às vezes, de um paciente esse nosso, hipotético, ele estava em 100, ele baixa para 90 e fala, nossa, daqui eu não estou saindo, ainda é diabético ou pré-diabético, enfim. E aí você vai daqui a pouco cogitar alguma cirurgia para ele, alguma coisa assim. Por que ele não consegue baixar mais esse peso? Assim? O que pode ser um obstáculo que está estagnando o paciente? Assim? Acho que o que a gente falou, né? Primeiro, não conseguir manter uma dieta tão restritiva. Segundo, porque o organismo ele vai atrás de outras fontes de energia. Né? Então, o que a Sócia falou, ele vai consumir músculo, outras coisas, e vai diminuir o nosso gasto energético. Sim. E o próprio organismo entende, né? E como a gente falou, ele vai acabar armazenando gordura, ele vai acabar diminuindo essa perda de peso. Ele vai entender como um estresse. Ele vai entender que, assim, do nada, eu estou recebendo menos calorias e menos energia. E agora? Então, ele entra no estresse, né? Ele aumenta cortisol, né? E o cortisol age assim. Ele faz você parar de perder peso e acumula. Ele estimula o acúmulo de gordura, né? Em forma de gordura. Então, aí dá aquela estagnada, né? Aí dá estagnada. Esse é o ponto que você, como médico, como cirurgião, como equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista que trabalha com obeso, tem que orientar e manter firme com o paciente ali. E dizer, você tem que avisar que esse momento vai chegar. Sim. Porque quando você prepara a pessoa para esse momento, ela não se frustra. Porque o problema é quando você vai aqui, só com o animador de torcida. Vai perder, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, o caminho é perfeito. Aí parou. Aí o cara olha pra você e fala... E agora? E agora, doutora? Aí você também pega de calça curta, né? Porque você não avisou. Você perde até a sua credibilidade ali, né? Então, se você orienta bem, você vai dizer, vai ser ótimo. Primeiro mês, você vai perder muito. Segundo mês, você vai perder também. Sim. Aí o seu organismo vai entender que você tá sob estresse. E vai dizer, eu preciso guardar. Aí você vai chegar no platô. Sim. E aí no platô a gente vai pra cima junto. Sim. Vai pra cima como? A gente vai se exercitar mais, a gente vai segurar um pouco mais na dieta e a gente vai mostrar pro organismo que a gente vai estar na rédea ali e que a gente vai continuar perdendo, entendeu? Esse é o momento que eu acho que, mais do que na cirurgia, mais do que tudo, que a gente tem que estar junto com o paciente. E associar, né? Por exemplo, às vezes uma medicação para melhorar. E eu sou super a favor, porque muita gente diz, eu vou tomar medicação para emagrecer. Gente, medicação, quando bem utilizada, é um instrumento para ajudar. Sim. Não quer dizer que você vai ficar viciado, dependente, e vai usar pro resto da vida. Mas, às vezes, para sair desse ciclo que a gente falou desde o começo, que a gente vem repetindo, porque realmente é uma coisa importante, a gente, para quebrar aquilo, a gente precisa da medicação, precisa da cirurgia, entendeu? Para botar o organismo no eixo de novo e o paciente no eixo de novo. Sim. E aí sim seguir o caminho natural. Sim. Né? E esses métodos que já foram mais usados, assim, por exemplo, o balão intragástrico, né? Isso ainda é feito? Explica ao pessoal o que é isso, assim, como que ainda tem espaço? É uma terapia ponte? Como que é isso aí? O balão, o que o balão faz, né? Ele vai restringir o espaço para você comer. Ele não está tratando causa de obesidade, né? De todas as causas que a gente falou. Então, assim, tem espaço, tem gente que ainda faz, mas você vai perder peso durante aqueles meses. Sim. E a causa? Né? E seus hábitos? Você vai mudar seus hábitos? Isso eu já vi, Senão né? A maioria dos pacientes voltam a engordar, né? Com balão ainda. Ele começa a driblar, eles conseguem, né? Ele vai se adapta. Leite condensado, né? Então, realmente, o mais importante é tratar a causa da obesidade. A compulsão alimentar não tratada não adianta. Não adianta. E como para a cirurgia a gente tem todos os pré-requisitos, estar bem preparado psicologicamente, passar com terapeuta, passar com nutricionista. Então, tem um preparo multidisciplinar. E manter esse acompanhamento. O balão não tem essas exigências, então acaba que a gente talvez pule etapas. É ambulatorial, você vai lá, faz e já vai para casa. Talvez não seja o paciente não é tão cobrado do médico, tão responsabilizado daquele procedimento. Olha, é um procedimento, você vai passar por uma cirurgia, você sabe? Então isso também gera uma responsabilidade no paciente, né? Se ele não for bem preparado, não vai dar certo nenhum procedimento. Nenhum tratamento. Exatamente. E a questão do balão, assim, existe ainda. Muita gente faz. Eu acredito no balão como terapia ponte. Quando o paciente é super, super obeso e a obesidade dele está num nível que, por exemplo, ele tem uma sobrecarga cardíaca absurda. Não consegue respirar dormindo. A cirurgia vai ser muito arriscada. Que tem um retorno venoso muito prejudicado e com essa carga, tem um ICC por sobrecarga. Então, quando a gente bota esse paciente e a gente precisa emagrecer esse paciente para fazer uma cirurgia depois... a gente precisa de uma terapia passiva, vamos dizer, né? Isso. Que ele não... Isso. E a gente está falando daquele paciente
que a gente está falando de paciente super obeso. A gente está falando de paciente que não se locomove mais. Ele está numa cama. A gente está falando de um paciente que não tem condições de se exercitar, que não tem condições naquele momento nem fazer uma mudança de estilo de vida. Gastar energia. De gastar energia. Às vezes energia. nem de autocuidado, né? Hoje a gente vê muito em seriados, né? Principalmente mais americanos e tal, que são bem alarmantes, assim, até mais raros, puxam pro extremo, vamos dizer assim, mas, poxa, existem, né? Pacientes de 350 quilos e tudo mais. A gente está falando desse paciente. Sim. Então, você usar a terapia ponte por ser um procedimento mais rápido, por ser um procedimento que não é cirúrgico, então não tem um risco de fístula, não tem menos tromboembolismo, porque é rápido o procedimento, todas essas coisas. Então, assim, acho que é super válido. E eu acho que tudo na medicina, né? Como tudo na medicina, a gente se tem uma ideia, tem que se testar, né? E a gente tem que saber onde aplicar aquela ideia. Porque nem toda ideia, a ideia ela pode ser excelente. Se ela for aplicada no momento ou com a pessoa errada, ela pode ser péssima. Sim. Mas se ela for bem aplicada e se ela for bem utilizada, então nem nunca nem sempre. Eu acho que na medicina a gente segue quase a lei do universo, assim, né? De expansão e retração. Surgiu, sempre expande. Balão para todo mundo, balão para quem quer perder 5 quilos. Não. Não tá bom isso aí não, vamos ver, começou a ter umas complicações, sei lá o quê. Aí vive uma era de penumbra. Dá uma freada. E aí depois fala, para esse vai bem, é a fase de estabilização, né? Acho que é meio que isso. Bom, agora vamos falar esse, sem dúvida nenhuma, é o mais potente dos armamentos no combate da obesidade, né? Que é a cirurgia. Então, a mudança de hábito, ela é fundamental. A cirurgia, lógico, vai ser uma cereja do bolo, vamos dizer assim. Ela ajuda, né? Mas ela, sabidamente, tem um impacto de redução de mortalidade mesmo. Os dados que eu vi de até 50%, 60% de redução de causas de mortalidade para o paciente que foi submetido. Então, um instrumento extremamente potente nesse sentido. Qual que é o melhor nome hoje, né? Porque assim, quando eu estava na cirurgia geral, a gente falava cirurgia da obesidade ou cirurgia bariátrica. A gente percebe já mais uma tendência para uma cirurgia metabólica. Como que vocês identificam isso? Por que dos nomes? O nome começou cirurgia bariátrica, né? E aí, com o tempo, foi... E por que bariátrica? Assim, tem uma explicação disso aí? Eu nunca Acho que a Amandinha, qualquer por idade, vai saber mais da história. Bariátrica, boa pergunta, viu? Isso eu não sei, eu acho que devo ver então, depois. Assim, aí começou a cirurgia bariátrica, né? Na década de 50, chegou no Brasil em 70. Veio para o objetivo de perda de peso e tratar a obesidade. Então, aberta, convencional, né? Convencional, perder peso e tratar a obesidade. Tratando a obesidade, consequentemente, vai tratar as complicações, né? As doenças associadas à obesidade. E com os anos foi visto essa alteração endócrina, né? Essa alteração metabólica. Foi um efeito colateral do bem, vamos dizer assim. Exato, e foi, né? O que percebeu? Que quem tinha diabetes melhorava. E foi cada vez estudando mais isso. E às vezes até pacientes que ganham peso ainda continuam com diabetes muito mais fácil de controlar, né? Exato. Então, aí veio o nome cirurgia metabólica, né? Mas assim, o procedimento é o mesmo, com objetivos diferentes, né? Bariátrica, o objetivo é perder peso para tratar a obesidade. A metabólica é controlar as doenças associadas. Então, acaba que associada que é cirurgia bariátrica metabólica. Mas eu acho que é isso, acho que até o nome da Sociedade Brasileira de Ele fala, cirurgia bariátrica e metabólica, mas é isso. Porque né? O importante é realmente essa perda de peso e essas alterações metabólicas que acontecem. E vamos falar o seguinte, então, acho que da parte mais técnica, o paciente tem muito interesse em saber, falar, mas o que é feito no meu estômago, ou só no meu estômago, ou no intestino também? E agora a gente vai até ter umas imagens aqui também para ajudar a explicar isso aí. Vale, você põe pra gente aí, por favor. A sócia desenha lindamente isso. Então vamos lá. O que a gente está vendo aí? Vamos tentar entender aqui. Vamos lá. O que a gente está vendo aí é o que a gente pode chamar de sleeve, né? A cirurgia, o sleeve. Eu vou ser a ponteira aqui. Vai. O que a gente está vendo vai apontando, né? Para mim, a gente está vendo o fígado, a via biliar, a vesícula e a via biliar, o estômago, né? O esôfago. O estômago com formação natural dele seria essa bolsona tudo junto, J, né? Tudo junto, exato. Sim. E a gente está vendo o estômago, terminando ali no duodeno, intestino delgado e intestino grosso, né? E essa continuação. Exatamente.
O que a gente pode ver é que a primeira tipo de cirurgia que a gente vai falar é o sleeve, né? Que é a cirurgia que a gente chama de restritiva. Né? Ela é puramente restritiva. Por quê? Porque a gente restringe, né, a câmara gástrica. Literalmente. Que antes era do tamanho do meu palmo aqui, passa a ser um 80% canudo, né? Passa a ser um tubo, exatamente. Passa a ser um tubo. Então, a ideia realmente aí é restringir. Sim. Com a evolução da cirurgia e a gente vendo os resultados dos pacientes, a gente sabe hoje que ela também tem um efeito metabólico, entendeu? Mas no paciente é exatamente isso que vai acontecer. Essa parte do estômago que foi retirada, que a gente está vendo que está partida, isso sai do paciente. Então, a gente deixa só o tubo mesmo. É uma cirurgia muito legal do ponto de vista de longo prazo, porque a gente não fica com nada excluso. Ou seja, a gente vai fazer uma endoscopia no paciente, a gente consegue ver todo o estômago que ficou, consegue ver ali o restinho do duodeno, enfim. E a gente aqui não tira o acesso ao resto não tira. subintestinal. Se tiver um né? cálculozinho ali na via biliar, você consegue A gente chegar. consegue acessar. Sim. E outra coisa, lembra da grelina, que é o hormônio da fome? Ela é produzida principalmente nessa região do estômago que a gente tira. No fundo gástrico. Entendi. Então, o paciente realmente então, não vai ter fome. Então, você mexe em fome. mecanismos de fome de forma cirúrgica. No GLP-1 também, porque a comida chega mais rápido no duodeno, no intestino delgado. Então, o GLP-1 vai aumentando. Então, acaba, embora sendo inicialmente só restritiva, ela tem um componente metabólico. A ideia dela inicial foi isso, restringir. Entendi. Só que aí, lógico, vai evoluindo, a gente vai aprendendo também, né? E aí, aprendeu justo isso que a Amanda falou. A gente tira o fundo gástrico, como está ali mostrado na imagem, e com isso a gente tira o local de maior produção de grelina do organismo. Entendi. E além disso, o alimento não vai ficar ali sendo digerido mecanicamente no estômago, vai cair mais rápido no intestino delgado, estimulando o GLP-1. Entendi. Que é um hormônio que atua muito na saciedade. Entendi. E na estimulação de insulina. De insulina também. Isso é interessante, porque assim... então assim, você fala, pô, aparentemente uma cirurgia muito mais simples. Ela... aparentemente também não é o padrão para todo mundo. Para quem que vocês indicam, você fala assim, no seu caso, fazer essa cirurgia, o sleeve que a gente está vendo aqui, é o melhor? Para quem que vocês indicam? Eu vou pontuar os dois tipos de paciente que a gente não faz, né? O primeiro paciente mais importante é o paciente que tem doença de refluxo. Tá. O sleeve, por ele deixar o estômago muito estreito, ele propicia o retorno do suco gástrico. Pode piorar. Pode piorar o refluxo. Entendi. Isso, como tudo na medicina, não é assim. Tem um pouquinho de refluxo, está proibido. Não é que está proibido. Porque às vezes você perde peso e melhora o seu refluxo. Entendeu? Porque também diminui a pressão abdominal, né? Então, não é sempre, mas o paciente com refluxo, que já tem um refluxo forte, que é um paciente que já vem tratando e de difícil controle, vamos dizer assim, a gente tende a não indicar o sleeve. Tá? E a tendência mundial hoje é operar sleeve. A gente vê que o mundo opera mais sleeve do que bypass. Aqui no Brasil é o contrário. É o contrário, né? A gente opera mais bypass ainda do que sleeve, mas tem feito essa migração também. Está cada vez mais equilibrado. E então, o outro paciente que a gente tem uma tendência a indicar o bypass, pelas questões que já são mais comprovadas, assim, metabólicas, é o bypass. Então, o paciente diabético, né? O paciente com diabetes de difícil controle. Então, o paciente com diabetes de difícil controle, a gente tem a tendência a indicar o bypass. Tá. Então, é mais por exclusão, assim, né? Exato. Então, refluxo e diabetes de difícil controle. E a gente conversa muito com o paciente também. A gente explica as duas técnicas, explica as vantagens e as desvantagens. E a gente decide em conjunto. A gente não vai fazer o que a gente não concorda. Entendi. Né? A perda de peso, assim, por exemplo, se a gente tivesse que falar em percentual dessa técnica comparado com a próxima que a gente vai ver, assim, é parecida? Como que é? A literatura fala que o bypass você perde um pouco mais, né? Mas a gente sabe que isso tem muito a ver com o paciente. A gente vê muito que nossos pacientes, a gente opera muito bypass e muito sleeve. Tem gente com sleeve que perdeu mais que bypass. Então vai ter uma resposta daquela história da mudança de estilo de vida você vai também. Perder uns 35, 40% do seu peso. Que é bastante. Então, não é só a curto prazo, talvez por ser desabsortivo o bypass, ele tem uma perda maior. Mas a longo prazo, a gente está vendo que fica igual. Equilibra as duas técnicas. Então, depende mais de você do que de mim. Você vai manter, você vai mudar seus hábitos ou não? E assim, a gente tem uma tendência também a indicar o sleeve nos pacientes assim graves. Porque por ser uma cirurgia rápida, mais rápida. Em termos, quanto demora para fazer uma cirurgia dessa?
30 minutos. 40 minutos, 30 minutos. Ou seja, é bastante rápido, né? Então, a gente diminui o quê? Diminui o tempo de anestesia, o tempo de não mobilidade do paciente, né? E tudo isso diminui o risco de trombose e todos os outros riscos associados, né? Da atelectasia pulmonar. Então, quando o paciente é um paciente que já tem uma sobrecarga cardíaca, uma obesidade, tem uma tendência hoje de indicar, porque diminui o tempo cirúrgico, diminui o risco. Interessante. Valência, põe pra gente a outra imagem, por favor. Aqui, ó. Esse é o famoso E o que a gente está vendo aqui? É o famoso bypass. Isso, vamos lá, Mandinha. Eu? Esse é o famoso bypass. Eita, tá longe, né? Então, no bypass, a gente tem também o quadro restritivo, né? Mostra aí, Gu. Que aí o estômago aqui, ele vai Isso, a gente usa o grampeador aqui, né? E deixa essa bolsinha pequenininha do estômago, assim, em torno de uns 50 ml assim. Ela cabe, mais ou menos. 50 ml é muito, muito pouco, né? A gente tá vendo essa garrafinha que ela tem 300. Ela deve ser mais ou menos no máximo que tem aqui, assim, né? Então é... Um pouco menos. Pouco menos. Então, o bypass, ele tem esse componente restritivo e também desabsortivo, né? O que é isso? A gente vai no intestino fino e faz uma derivação do intestino fino. A gente tava vindo aqui, a gente vai a gente corta ele ali, ó, onde tá a pontinha verde, leva lá no estômago, e depois junta o intestino fino com o intestino fino aqui embaixo. Então, a gente deixa essa área que a comida passa sem absorver, né? De desabsorção. Então, você fica com uma... Aqui a gente tem essas duas alças aqui, assim, né? E isso que é o componente que a gente fala de diminuir a absorção. Desabsortivo, né? E o estômago fica excluso ali, né? Ele não sai. E a grande questão aí que tem que ser pontuada é isso. A gente fica com esse estômago excluso. Isso é um fator que tem que ser pensado quando você pensa na idade do paciente. Se for muito novo. Você vai operar um paciente muito jovem. E você vai pensar, vou deixar um ponto cego. Isso gera um certo incômodo mesmo. Dá um receio. Você, como cirurgião oncológico, deve saber que isso, né? Então, isso tem que ser pensado, né? É como a gente diz. A gente conversa com o paciente, porque a gente tem que entender o contexto da vida dele. A gente tem que entender o contexto familiar, a história familiar. Tem história de câncer na família? A gente evita. Entendeu? Então, tudo isso vai influenciar na escolha da técnica. Sim. E para ser bem escolhida, você tem que esmiuçar mesmo. Entendi. Não é tão simples assim. Às vezes o paciente já chega, doutor, eu vim aqui fazer um bypass. Eles pesquisam. E a gente vai, aí eu vou dizer assim, você veio fazer um bypass, mas eu preciso saber toda a sua história, para poder a gente ver se você vai realmente fazer o bypass. Se é o melhor para você. Né? Isso. E aí, no final, ele faz, poxa, doutor, eu não tinha noção disso tudo. Sim. E às vezes ele sai mesmo com a escolha cirúrgica do bypass, que às vezes a gente muda. E assim, agora tem avanços, né? Eles estão falando até de cirurgia restritiva e bariátrica por endoscopia. Como que tem sido a experiência disso? Qual que é o fundamento? Vocês têm visto já casos? Como que tá? Então, ainda tem muita linha de pesquisa. Você vai ver nos hospitais grandes de São Paulo, nesses hospitais universitários, a gente tem muito hoje financiamento para pesquisa nessa linha. E como tudo que ainda tem muita pesquisa, porque é muito novo, né? Assim, novo no sentido de que a gente ainda não tem resultados, muitos pacientes operados, para ter resultados sólidos. Mas realmente está se tentando fazer o grampeamento internamente do estômago, para fazer uma parte restritiva. Ou seja, seria restringido do mesmo jeito que a gente faria no sleeve, ser uma restritiva, para diminuir a câmara gástrica, diminuindo a quantidade que o paciente consegue se alimentar. Sim. Mas, assim, a gente ainda não tem... Se qualquer coisa que eu der de opinião em relação boa ou ruim, eu vou estar sendo leviana, porque a gente não tem dados, né? Isso, a gente não tem dados. Então, talvez daqui a uns anos a gente faz um podcast novo e a gente traz dados novos. Daqui a 5, 10 anos. Sim. E assim, vamos falar agora então da preparação, né? Chegou o paciente, aquele dia a gente estava conversando, está com dificuldades, e aí chegou o seu consenso e falou assim, vamos realmente operar, definimos por uma técnica, enfim. Como que é a preparação, né? Envolve um clínico, geralmente um endocrinologista, né? Como que vocês fazem isso? Falam assim, vamos operar, então Ele vamos precisa sempre ter uma avaliação do endocrinologista para ver a parte metabólica e tudo. O nutricionista, isso é obrigatório. A sociedade obriga mesmo. Tem que ter, né? E tem que ter. O nutricionista... Desculpa. Tá bom? O nutricionista para avaliar a relação do paciente com sua dieta, né? Ele tem que ver o que está de errado, orientar, porque depois vai ser totalmente diferente. O paciente tem que querer mudar. Ele tem que estar preparado e saber que quando passar a cirurgia...
Ele não vai mais comer como ele come antigamente, senão ele vai engordar tudo de novo. Sim. E o psicólogo? Sim. Né? O psicólogo, a terapia é fundamental. Então, ele precisa ter as 3 avaliações, a nossa avaliação de liberação, ele tem que estar preparado e até as no fontes todo. pagadores, por exemplo, os convênios, eles exigem esse tipo de Exigem. É obrigatório ter. Entendi. E precisa ter mesmo, né? Senão a gente não está tratando a causa da obesidade. E fora isso, tem que ter uma avaliação cardiológica, né? Tem que ter toda uma preparação de exame, laboratório, endoscopia. Se o paciente já tem um histórico de crise de ansiedade, depressão, a gente pede também avaliação e acompanhamento do psiquiatra que faz acompanhamento. É verdade, é muito importante tudo isso estar alinhado. Tem que estar tudo alinhado. Senão não dá certo, né? Não dá certo. E eu falo para o paciente, gente, não adianta eu pular etapas, porque eu digo para eles, o sucesso de vocês é nosso sucesso. Sim. Não adianta a gente operar vocês e daqui a pouco vocês estarem voltando aqui tristes porque reengordaram e perderam uma chance. Sim. Um instrumento de emagrecimento como esse. Então a gente tem que fazer bem feito. Sim, né? sim. Não rápido. Para fazer uma vez só. Ele tem que estar bem preparado para saber que depois... A gente vê isso, a gente vê a transformação do nosso paciente, né? É muito legal. A gente vê que depois doutora, quando eu posso malhar? Sim. Quando eu posso começar? E assim, isso mudou muito, né? Eu digo, nossa, que orgulho, a minha resposta é essa, que orgulho dessas minhas pacientes. Eu lembro que assim, quando eu estava no hospital universitário em Londrina, que começaram a fazer as cirurgias bariátricas, não cirurgias abertas ainda e tudo mais, era sempre uma coisa assim de pelo menos 2 dias de UTI. Internações mais prolongadas, uma taxa de complicação era maior, tal. E hoje a gente vê justamente o contrário, virou uma cirurgia que talvez se o paciente operar de manhã vai embora à noite ou no máximo no dia seguinte, né? Hoje a gente como que é esse tudo protocolo? Minimamente invasivo, né? A gente faz vídeo ou robô, na maioria dos casos. Então a inflamação da cirurgia é muito menor, né? O paciente vai para o quarto. Sim. Acordou, demora um pouquinho, já vai caminhar para expandir pulmão, para evitar trombose, faz fisioterapia. E vocês fazem também algum preventivo? Preventivo, por exemplo, para trombose, assim, o que é feito? As meias? As meias elásticas sempre, a gente já opera o paciente com meia. Com meia. E a gente inicia o Clexane poucas horas depois da cirurgia. Geralmente 6 horas depois da cirurgia, se for uma cirurgia eu vi até algumas coisas que estão fazendo no intraoperatório já, alguns anticoagulantes super obeso, e tudo mais. Vale a pena. Até porque o tempo de efeito, a gente tem esse tempo até a cirurgia. E uma coisa que eu acho que tem diminuído muito, o tempo de internação, tudo isso, é a questão de ser minimamente invasiva, como a Amanda falou, e a questão também do cirurgião. Gente, antigamente a técnica estava sendo aprendida, estava ainda sendo estabelecida. E eu já fui brindada com a sorte de me tornar cirurgiã, e a Amanda também, com a técnica estabelecida. Sim. Então você Era só copiar. Você aprendeu a forma de fazer como já tem que fazer. Sim. Então a gente não teve que inventar a roda, já estava pronta. Sim. Então isso faz você ter a sua técnica, você cada vez operar mais rápido, com mais tranquilidade, e isso, tempo de cirurgia, aquela coisa toda que a gente conversando. A gente tá falando de tempo, né? Então aquela primeira modalidade relativamente mais simples, o sleeve 40 minutos e um bypass, assim, ele vai, a gente tá falando de quanto tempo? 1 hora e 20. Depende, assim, depende de cada paciente também, né? Mas depende tem como bypass de 2 horas. Tem mas a média 1 hora e pouquinho. 1 hora, um pouquinho. Hoje em dia, é isso que eu tô falando, olha como diminuiu. Antigamente, só para você, quando era uma técnica aberta, só para você fazer a incisão e depois fechar toda a incisão, era 1 hora. Você demorava 1 hora só para abrir e fechar o paciente. E nem, a gente não tá falando nem da cirurgia em si. Hoje não, a gente passa os trocatas, inicia a cirurgia. A gente sai, já tá tudo fechado. E já tem toda uma aparelhagem pronta para isso. Os trocatas, a gente fala que aqueles acessos são maiores. Grampeador, a pinça, avançou demais, tudo né? muito avançado, né? Ótimo, isso aí foi um grande avanço, assim. A gente tá falando, taxa de perda de peso. Assim. Então, quem faz essa cirurgia espera perder algo em torno aí que você tinha falado, uns 30%, 40% do seu peso, né? E o que vocês veem no controle das doenças pré-existentes? Por exemplo, o paciente tinha pressão alta e diabetes, que acho que é um combo comum. O que vocês percebem, assim, melhora em quanto tempo? Como que é? É muito rápido. Muito rápido. Para de tomar o remédio da pressão muito rápido. O controle da diabetes também é uma coisa assim absurda. O paciente, às vezes, em 15 dias que ele volta contigo, a gente vai ter a maior perda do paciente, assim, no sentido de velocidade, vai ser nos primeiros 15 dias. Entendi. Não só pela cirurgia, mas pela questão de estar ainda se restabelecendo do procedimento cirúrgico, mas também a dieta é só líquida. Como que é essa alimentação inicial? Vamos lá. Só líquida. Só líquida, de pouquinho em pouquinho.
de 50 ml de hora em hora. Então, a gente vai introduzindo o líquido claro, depois entrando com caldos. Então, é uma dieta muito restritiva nesse início. Que começa como se fosse uma sopinha mais rala e depois vai engrossando. Isso, engrossando. E depois a gente vai para pastoso, depois para amassado. O paciente está comendo, por exemplo, uma carne moída, uma coisinha já mais mastigável, quanto tempo depois? Depois de um mês. Isso. Um mês. Exato. Então, até então, é mais baseado em sopas e caldos, vamos dizer assim. Exato. Isso justifica também já bastante então, ele vai perda, ter uma perda, assim, robusta nos primeiros 15 dias. Então, ele vai voltar contigo com 15 dias com 8, 10, 12 quilos a menos. E já sentimos os efeitos. Já né? chega feliz. E aí o efeito não é só o que ele sente, é o efeito mesmo da questão metabólica que a gente está falando. Ele volta já dizendo, doutora, eu estou sem tomar minha metformina e minha glicemia está normal todos os dias. Entendi. Até porque você imagina também que o aporte alimentar dele está sendo restringido. Então, é um conjunto de coisas. E a pressão é a mesma coisa. Doutora, eu estou aferindo minha pressão todos os dias. E está normal. E eu não estou tomando minha medicação. Ou estava tomando remédio e começou até a ficar meio passar mal. Exato, a pressão caiu, doutora, acontece. minha pressão caiu. Então, falou, talvez seja na hora de a gente tirar um pouco. Isso é o primeiro sinal, assim, a primeira coisa que anima, né? E interessante, né? O fato de ser rápido deve ser muito motivador. Motivador. Assim, muito. Né? E o que vocês veem assim? Por exemplo, o mundo ideal, ok, o paciente opera, alguns dias, dentro de um mês já está comendo uma comida mastigável e tal. Agora, e quando a coisa não vai bem? O que são as principais complicações que a gente vê desse tipo de procedimento? Lógico, a gente já falou aqui de complicações da parte clínica, né? O paciente ter uma trombose, uma infecção, uma pneumonia, alguma coisa assim. Mas direcionado à cirurgia mesmo, o que você vê que são as coisas mais temidas de acontecer? O mais temido com certeza é fístula. É o mais temido. Depois vem. Mais temido. A fístula, traduzindo, vamos lá. O que é a fístula, né? Tem um lugar que a gente faz a grampeia, né? Que corta o estômago. E quando é o bypass, por exemplo, ou bipartição, outras técnicas, que a gente junta o estômago com o intestino, tem um buraquinho que a gente tem que fechar esse buraquinho. Se essa cicatrização de algum desses lugares que a gente cortou ou que a gente deu o pontinho para fechar não cicatrizou bem, vai ficar extravasando conteúdo gástrico ou intestinal. Isso é a fístula. Fístula é um vazamento. É um vazamento. Se não cicatrizou bem e fica vazando... E o paciente obeso, ele tem umas particularidades, né? Ele não acusa muito esse vazamento, né? Ele não tem aquela dor intraabdominal importante. É um grande problema e que o cirurgião bariátrico ele tem que ter um vínculo muito grande com o paciente nesse sentido. Porque o paciente ele vai de alta no primeiro dia pós-operatório ou no segundo. E ele vai bem, porque essa fístula geralmente dá no 7º dia, 8º dia. Então não é uma coisa precoce. Isso, você tem que estar perto, por quê? Porque ele vai bem para casa, vai ótimo, e aí ele começa a sentir um desconforto, talvez uma não aceitação da dieta, começa a ver que, como se fosse o corpo meio enfraquecido. O primeiro sinal é taquicardia. Às vezes ele não tem como mensurar. Só que ele não vai saber. Mas ele começa a sentir, sabe, umas palpitações e tudo. E a primeira reação dele, se ele não tiver contato com o cirurgião bariátrico próximo, é ir pro pronto-socorro. Porque, assim, o que a gente vê muito, né, nesse contexto da medicina já que vocês atuam, né, de consultório e tudo mais, é o paciente desse tipo de cirurgia não usar o que a gente chama de drenos, né? Que são aquelas borrachinhas que ficam dentro do abdômen e tendo eliminações para fora do abdômen que poderiam mostrar isso. E não é nada comum a gente usar isso para esse tipo de procedimento. Realmente drenar bem menos. Hospitais de aprendizado universitário, em geral, às vezes usam mais desses recursos e tal. Lógico, ele não impede o problema, ele só vai, às vezes, acusar. Alertar, né? acusar antes do tempo, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito próximo, porque ele vai pronto-socorro e ele vai com uma clínica frustra. Sim. Que pode ser de uma desidratação, porque ele está tendo um aporte hídrico muito abaixo da média. Bem, né? E um aporte calórico muito abaixo da média do que ele está habituado, ou pode ser uma fístula. Entendi. E aí é o momento que você tem que estar próximo, porque os sinais são muito sutis. Sim. O paciente magro, ele tiver um vazamento desse para dentro do abdômen, rapidamente ele vai ter um abdômen que a gente chama em tábua, né? Um abdômen doloroso, vai ter muita dor, né? A palpação superficial do abdômen. O obeso, ele não tem essa palpação. Entendi. Então ele vai passar no pronto-socorro às vezes. Pode ser até liberado. Sim, exatamente. Dá morfina, hidrata e libera. Por Exato. isso que é interessante, né? E aí então, piora, assim, né? essa é outra dica que a gente deixa. O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, você tem que ter o contato do seu cirurgião ou da equipe que compõe com o seu cirurgião. Tem que ser bem orientado. É meio que inadmissível hoje você não ter acesso a quem te operou, pelo menos ao meu ver, assim. Sim, acho que é mal. Eu classificaria até como uma
talvez uma má prática, assim. Então, assim, ou ele tem que estar muito já vinculado a uma instituição, então tem pacientes que vão ser operados, por exemplo, pelo Sistema Único de Saúde, mas ele vai ter o amparo da instituição que ele foi operado. Os pacientes do consultório têm que ter o contato do médico ou da sua equipe, né? O ideal é voltar para aquele mesmo lugar, né? Assim, que tem, por exemplo, se é do SUS, volta para o mesmo lugar que você foi operado, que vai ter a equipe lá que vai conhecer o caso, né? A gente, na nossa equipe hoje, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente só nisso. Então, assim, os pacientes têm um contato pré-operatório e pós-operatório com ela, porque muitas vezes a gente está em cirurgia. Então, ela sabe onde a gente está, ela sabe achar a gente, e ela faz a comunicação chegar. Então, é uma forma muito dinâmica deles estarem sempre orientados. Muita coisa ela já, não em relação a sintomas, mas dúvidas, né? E dessa, por exemplo, dessa complicação, qual que é uma taxa que é relatada? Vocês veem isso bater? Porque, assim, conforme a gente vai tendo mais, vamos dizer, experiência e tudo mais, a gente começa, às vezes, a perceber que as nossas taxas de complicação, às vezes, são menores até do que o relatado. Mas é bem raro, viu? É bem raro. A cada 100 pacientes, assim, mais ou menos, o que é o esperado disso acontecer? Eles falam de 1 a 2%, né, de chance de fístula, né? É bem baixo. Mas aí isso vai variar de acordo com isso, com a experiência do cirurgião, com o paciente, né? Sim. Com o material, com todos os fatores que ali somados, né? Mas em condições ideais, 1%, mais ou menos. Uma coisa que prejudica muito, assim, é a questão da sarcopenia que você falou. O obeso sarcopênico. A pessoa, para poder cicatrizar bem, ela precisa ter proteína. Ela precisa ter músculo, viu, gente? Olha eu aqui delegando sobre o músculo da defensora dos músculos. Cicatriza tão legal. Então, o paciente, se ele tem mais proteína, ele vai cicatrizar melhor. Às vezes ele é um diabético mal compensado. O paciente que é diabético que não é descompensado não vai cicatrizar tão bem. Então, tudo isso. Tem um fator de risco maior mesmo. E dessa parte, assim, por exemplo, foi tudo bem, mas às vezes os pacientes vão queixar do famoso dumping, né? O que é isso aí, assim? Vocês têm visto bastante? O que é esse problema? O que o paciente sente? Como que ele chega falando para você? O dumping acontece. Acontece. É mais comum do que a gente pensa. Acontece. Assim, quando geralmente está associado a carboidratos, né? Quando o paciente come muito rápido, né? Então, acaba que ele não come devagar, ele come rápido, acaba que a comida chega muito rápido para o intestino. Então, o que ele sente? Fraqueza, o coração acelera, ele pode desmaiar, dá um mal-estar, né? Só sensação de morte mesmo, doutora, a sensação é que eu estou morrendo. Suador e tudo mais. É que, tecnicamente falando, é porque o alimento chega muito rápido no intestino, libera insulina muito rápido. Então, é como se você fizesse uma hipoglicemia. Ele sente os sintomas de hipoglicemia. Porque ele está em hipoglicemia. Exato, porque ele está hipoglicêmico, apesar de estar alimentado. Veja que loucura. Mas é porque, como chega muito mais rápido do que pelo trânsito habitual, ele vai sentir tudo isso. E é mais comum, então, no bypass. É mais comum no bypass, bem mais comum. Então, tá. Porque isso era uma coisa também que a gente via como uma preocupação, né, de orientação nutricional. Por isso que é importante, né, o nutricionista junto. Antes e depois. E tardiamente, o que vocês veem, assim, que pode acontecer? Que você fala assim, foi tudo bem, o paciente está indo bem, mas tardiamente pode acontecer alguma complicação também? Acho que é depois, hérnia, assim? né, sócia? Hérnia internas, que a gente vai ver no bypass, né? No sleeve pode acontecer a rotação do tubo gástrico, mas é raro. No bypass porque a gente mexe no intestino, né? Isso. A hérnia, então, é como se fosse, vamos tentar explicar aqui, pessoal, esse intestino fazendo como se fosse uma torção internamente, É como se fosse, vamos para facilitar, o intestino é o encanamento. Vamos imaginar que tem uma torneira que a gente abre de água e a mangueira. Então, determinada hora, aquilo ali é a cotovela. Sabe quando você torce uma mangueira? Aí, e a água para de sair. Então, transformou uma hérnia e aquilo ali o paciente fica sem, às vezes vomitando. Às vezes não evacua mais. Pode ser, na maioria das vezes, até cirúrgico. Né? Pode sim. Às vezes é necessário operar. Aí tem brida, como qualquer outra cirurgia, né? Pode ter, que é justamente o acotovelamento do intestino também, que vai dar a mesma sintomatologia. E tem o temido reganho. Sim. E assim, e outra coisa também que uma vez já me perguntaram, né? Se é mito ou verdade? Quem opera da bariátrica depois vai ter menos ou mais chance de ter pedra na vesícula, por exemplo? Aumenta bem. A perda de peso é muito rápida, né? Isso é um fator importante. Isso é um fator importante. Então, aumenta bem a chance de ter pedra na vesícula. Você imagina que a vesícula é um reservatório da bile, né? E ali tem sais biliares. Então, com o emagrecimento e aquela exercitação da vesícula, saturação dos sais biliares, formação de cálculo. Então, não é mito, é verdade. Ela acaba tendo mais chance e depois uma cirurgia relativamente simples também. E já o paciente já está mais magro, né? Então, acaba sendo mais fácil de operar, né?
Porque antes tinha um hábito até de operar ao mesmo tempo, já fazer as coisas, hoje não se faz mais isso não. Né? Evita até para diminuir o risco mesmo, né? Tempo cirúrgico, tudo. Exatamente. Bom, aí a gente estava falando assim, né? Você falou do reganho e tal, acho que a gente vai entrar talvez no nosso último capítulo aqui da cirurgia, que é a tal da cirurgia revisional, né? O que é isso? Quando que tem que ser feito? Todo mundo corre o risco de ter isso? Como que é? A cirurgia revisional é quando a gente vai refazer a cirurgia. Né? O paciente já operou... Eita, longe. O paciente já operou a bariátrica e depois teve um reganho de peso. Tá. O que é um reganho de peso, né? Quando ele não perdeu mais que 50% do excesso de peso. Então, ele tem critérios de fazer uma cirurgia revisional. Mas a gente não sabe se ele está preparado para fazer uma cirurgia revisional. Então, ele tem que fazer todo o processo de novo. E que são os exames para a gente ver? Como que é essa propedêutica que a gente chama, né? Esse armamento de exames para chegar à conclusão se precisa ou não? A gente tem que primeiro entender o motivo do reganho. Exato. A gente viu ali que a gente reduz a câmara gástrica nas duas técnicas. Essa câmara gástrica ainda está reduzida? Sim. Ela dilatou porque ela pode dilatar. Primeiro de tudo, ver assim, se não está não tá burlando com uma alimentação. A última né? revisional que a gente operou, a câmara gástrica dele era um estômago de novo. Inteiro. Dilatou, então. Inteiro. Foi como se a gente tivesse feito a cirurgia normalmente, porque o tamanho era... Né? Então, isso é uma indicação. Você vai lá, por endoscopia. Quais são os exames? Endoscopia, a gente pode fazer um ED, que é um exame contrastado, que o paciente toma o contraste e a gente vai bater no raio-x. Pra gente ver como esse contraste passa e desenha o tubo. Entendi. Então, a gente ali pode ver se a gente tem uma câmara gástrica aumentada, a endoscopia também vai mensurar pra gente. E aí, isso é uma indicação, mas aí, quando indicar? Porque esse paciente, ele elasteceu a câmara gástrica dele. Então, ele está preparado para uma cirurgia revisional? Será que não vai acontecer de novo? Exatamente. Então, aí volta tudo do zero. A cirurgia revisional é uma cirurgia de um paciente que já operou, né? Já fez uma gastroplastia, já fez uma bariátrica, uma cirurgia bariátrica, mas a gente vai fazer todo o preparo dessa vez, novamente, zero, porque assim. A gente quer garantir que dessa vez a gente tenha sucesso duradouro. E essa conversão, assim, existe muito de um paciente que fez aquela primeira técnica que a gente falou, que era o sleeve? O mais comum, na verdade, é transformar o sleeve no bypass, né? Essa das revisionais é mais mas a gente tem alguns casos também de bypass que tinha uma câmara gástrica maior que a gente conseguiu reduzir, ou que quando foi feito na primeira vez, a área de desabsorção era muito menor, dava para aumentar. Mas o mais comum mesmo é o sleeve a gente transformar em bypass. Entendi. E assim, mais ou menos quantos % dos pacientes que precisam disso em algum momento, assim, vocês têm alguma ideia? Então, eu acho que é uma taxa muito difícil de mensurar, porque, veja bem, vão ter a taxa dos que reengordam. Só que aí a gente tem aquela questão, nem todos têm indicação de uma cirurgia revisional. Sim. A gente tem que ver todas essas questões. Talvez, né? Exato, porque às vezes você vai estudar a cirurgia do paciente, a cirurgia do paciente está maravilhosa. Linda. Tá tudo certo aí. Então, não tem como você fazer uma cirurgia da cirurgia de uma cirurgia que está bem feita. Entendi. O problema realmente tá no mau hábito, né? Esse é o principal. Por isso, então, não tem jeito. Acho que vai ficando assim como o recado final, né? Para quem pensa em fazer uma cirurgia bariátrica ou está interessado nesse assunto, é procurar cirurgiões, igual a Amanda, a Fernanda, que vão ter uma equipe toda formada, vão ver de forma global o paciente, não só aquele negócio, vou operar e depois é um endócrino que te veja. Isso a gente acaba vendo, infelizmente, por aí. Então, não, seu cirurgião tem que te seguir, ele é corresponsável ali do sucesso e do fracasso, vamos dizer assim, né? Exato. E outra coisa, por favor, continue acompanhando, porque o que seria da gente se não ver o resultado, né? A gente gosta de ver isso, né? É o que vai motivar. A gente vê a transformação, é muito legal. É o que faz a gente seguir perseverante na causa e fazendo, né? Porque a gente vê resultado, então a gente tem noção do que está fazendo bem, né? Não, a batalha de vocês é E quando o paciente quer, dá certo. Dá sim. É muito impressionante. Mas acho que outro recado que fica também é a importância da saúde mental, né? Muito. Se a cabeça... Isso, assim, eu falo como também parte de cirurgia oncológica, a gente vê... Não tem como colocar toda essa carga do sucesso ou insucesso de um tratamento só no paciente. Assim, se você tem que ser otimista... Não é bem assim. Não é tão fácil, né? Mas tem que entender o porquê que ele não está bem da cabeça e arrumar isso
ou tentar deixar na melhor posição possível para que ele vá para a cirurgia de forma mais assim, já para fazer a coisa de uma vez só, assertivo. Tem que estar bem preparado. Muito sucesso, né? Exato, é tratar as causas, né? Sim. Da onde vem, né? Sim. E no cerne da questão, né? Sim. E depois também, depois acompanhar também, porque aquele prazer de comer, aquela quantidade, ele não vai ter mais, ele tem que achar outros prazeres, né? Sim. E aí também vem o risco. Exato. Que tem que ser muito bem orientado. Sim. Que seja prazer bom, né? Exato, porque às vezes o alimento em excesso é um vício. Né? É um vício, é um péssimo hábito alimentar, mas é um vício, comer muito, comer acima do que é necessário. Então, a partir do momento que ele tira aquele prazer, a gente vai ter alguns caminhos. O paciente que vai estar bem preparado, a cabeça boa e vai entender isso. E vai substituir por exercício, e vai substituir por vida saudável. Esse é o sonho. Esse é o ideal, na verdade. É para ser assim. Vai ter o paciente que vai achar formas de comer, mesmo com o estômago pequeno. Né? Muita gente já deve ter ouvido falar, a pessoa consegue tomar líquido, né? Coisas líquidas ou mais líquidas, tipo leite condensado. Você consegue comer uma lata de leite condensado? Sim. Quanto de caloria? Em tempo em tempo. Nossa. Então você vai substituir, entende? Isso é um problema. A compulsão alimentar. A compulsão. E a outra questão é os outros vícios, né? Às vezes o paciente começa com etilismo, tabagismo, etilismo, por quê? Porque é fácil, o líquido desce. Ele precisa ele tinha um perfil adito que não foi detectado, isso é um risco, ele só mesmo. desviou para outro lugar. Isso tem que ser acompanhado mesmo. Por isso que a terapia é importante. Sim. Né? Exato. Acho que eu vi uma reflexão, acho que fecha bem isso aí com o que a gente está falando, né? A Mila Miranda, uma colega mastologista, eu fiz cursinho com ela até, uma pessoa muito querida aí. E ela fez uma reflexão legal, assim, ela botou lá um textinho, assim, que falava assim, a gente fala muito comumente que a gente pode morrer por alguém que a gente gosta, enfim. Um pai morre por um filho e tal. Ele falou, e se a gente inverter? Por que a gente não vive pelas pessoas que a gente gosta? Então, assim, acho que esse é um recado interessante que talvez tenha que ficar, sabe? Investir na sua saúde, fazer uma cirurgia, passar por um processo desse que pode ser necessário, enfim, isso é investir na saúde para que você esteja presente. É para você, mas para você, pelos seus, entendeu? Então, assim, estar aqui por quem você ama, assim. Então, acho que esse recado foi bem legal, vale para qualquer intervenção em saúde, eu acho, assim. Qualquer área da vida, né? Então, assim, não é... Vamos inverter isso aí. Não é morrer por alguém, não. Acho que é viver por alguém, sabe? E viva para si mesmo primeiro, que é fundamental. Você tem que ter a sua saúde, você tem que estar aqui por as pessoas que você gosta. E depois, lógico, todas essas coisas, trabalho, tudo que a gente gosta também de fazer. Sem saúde, a gente não consegue nada. Legal. Então, assim, pessoal, acho que o episódio de hoje a gente conseguiu falar bastante aí de todo esse espectro do tratamento da obesidade. Tem muito a agradecer aqui a Fernanda, a Amanda, foi muito esclarecedor. A gente agradece o convite. E assim, em breve vai ter todo esse material também, a gente vai ter a edição, os cortes e tudo mais. E vamos bolando coisas aqui. Surgindo dúvidas, talvez a gente faça um retorninho aqui falando só das dúvidas que possam surgir, a gente pode conversar disso também. Maravilha. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Obrigada. Foi um prazer. E para todo mundo aí, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, independente aí do horário que tá vendo. E em breve vai ter mais coisa. Vem por aí episódios que a gente vai falar de saúde do homem, da parte hormonal, testosterona, toda essa coisa que a gente tá falando de hormônios hoje aqui também. Vamos ter também um episódio especialíssimo aí com um grande mentor que eu tive. Ó. Esse vai ser difícil. Um abraço, pessoal.